A melhor forma de você lembrar de uma fórmula é você entender por que ela é daquela maneira. E isso acontece com a fórmula da área de um triângulo equilátero. Quais são as características, primeiramente, de um triângulo equilátero? Todos os ângulos são iguais, ou seja, ângulos de 60 graus, certo? Outra característica, e consequentemente por questão dos seus ângulos, é que seus lados são iguais. Então, L, todos os lados têm a mesma medida. Pronto. Então, a partir desse conceito, vamos deduzir por que a fórmula do triângulo equilátero é daquela maneira, aquela maneira que eu acho que você já tem ideia. Vamos saber ela no final. Primeiramente, qual é a fórmula geral de um triângulo? É a área igual a base vezes a altura, dividido por 2, não é assim? A metade da área de um retângulo, exatamente. E a partir dessa fórmula que nós vamos chegar à fórmula geral de um triângulo equilátero. A primeira coisa que você deve observar, quem é essa base aqui? Essa base é esse lado aqui, não é? Ó? Então, o que eu posso fazer é substituir esse B logo aqui por L, certo? Vamos deixar essa observação aqui, que ela vai ser importante. E aí, temos a altura. A altura de um triângulo equilátero, ela é esse segmento que parte do seu vértice e toca o ponto médio na base, certo? Ela tem essa característica que ela tanto é mediana, como é altura, como é bissetriz, enfim. Então, ó, quando eu traço a altura, eu formo aqui então um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, que por sinal, quando toca aqui, eu divido também essa base em 2, né? Então aqui é lado sobre 2, aqui é lado sobre 2 também. E aí, observe, lembra que eu falei que a altura de um triângulo equilátero ela vai ser a mediana, será a bissetriz e a altura? Então, sendo bissetriz, a característica é que ela divide o ângulo ao meio. Então, significa que se esse ângulo total é 60, aqui vai ser 30 e aqui também vai ser 30. Ok, então nós temos um triângulo retângulo aqui. Coisa boa. E para deduzir quem é a altura, é só fazer as relações trigonométricas. Qual é o ângulo oposto a essa altura? Observe, ó, o ângulo oposto à altura é o 60, ou seja, 60 graus. Então, para deduzir essa altura, nós podemos fazer o quê? Seno de 60 graus. Vamos lá resolver então. Ó. Nós temos, deixa eu apagar esse lado para não atrapalhar. Nós temos o seno de 60 graus. E qual é a razão do seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos lá. O seno de 60 é quanto? Você deve lembrar, talvez, daquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Então, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, igual a quem é o cateto oposto? É o cateto oposto ao ângulo de 60, que é a altura. E quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, que é o lado mesmo, o L. Então, ó, o que você pode fazer aqui, você poderia fazer por regra de 3, certo? Mas para você entender melhor, nós queremos deixar a altura sozinho, né? Então, em vez de fazer regra de 3 e multiplicar cruzado aqui, você deve perceber que como é uma divisão aqui, se esse L ele está dividindo, ele passa multiplicando, certo? É a regrinha. Então, o que fazemos? Vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes quem? Vezes o L. Isso vai ser igual à altura. E ó, antes de nós deduzirmos a altura, a área de um triângulo equilátero, nós achamos a altura, que é lado raiz de 3 sobre 2. Reescrevendo isso aqui para ficar melhor de você visualizar, vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. É só substituir, e no Enem 2021 caiu uma questão assim, certo? Ele deu a altura e era para achar o lado e, consequentemente,
o comprimento de um triângulo. Então, se nós temos a altura, vamos substituir na fórmula geral aqui, ó. Vamos trazer ela para cá. Porque eu tenho que a altura desse triângulo vai ser igual. Quem é a base? Vamos dividir aqui só um pouquinho. A base é o L vezes a altura. Só que em vez de eu colocar essa altura, eu vou colocar essa altura toda aqui. Ou seja, lado raiz de 3 sobre 2. Dividido por quem? Por 2. Observe, esse 2 aqui de cima é o 2 da fórmula da altura e o 2 é o 2 da fórmula da área, certo? E aí o que fazemos? Vamos resolver essa parte de cima, o nosso numerador. A área então vai ser igual a, conservo o 2 aqui embaixo, eu tenho multiplicação de fração, certo? Ó. L vezes a raiz de 3. Vai ser L ao quadrado, raiz de 3. Sobre, esquecemos de uma informação importante aqui, que é o 2 embaixo, no caso será L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 e sobre 2 de novo. E aqui eu tenho o quê? Divisão de fração. Como é que faz ela? Conserva a primeira fração, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, vezes e multiplica pelo inverso da segunda. Se aqui é 2 dividido para 1, vai ser 1 dividido para 2. Então, significa então que a nossa área do triângulo equilátero será igual a lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. E aí nós deduzimos a área de um triângulo equilátero. Se você compreendeu e gostou, siga nossa página, inscreva-se no nosso Instagram, lá tem vídeos todos os dias. Caso queira ter aulas particulares, nós também participamos, é só marcar. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Inscreva-se e compartilhe. Obrigado. Fechando esse vídeo.